Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Bom dia, povo eleito, povo separado, povo santo. Louvado seja o nome do Senhor. Já agradeceu ao Senhor hoje por mais um dia em que Ele te deu de presente para você escrever tudo novo? Se não, querido, pare agora e agradeça. Louvado seja o Senhor, bendito seja Ele, para sempre. Hoje, no nosso devocional, nós vamos usar um capítulo, um versículo do primeiro capítulo de Mateus. Que Mateus foi aquele que foi atrás da genealogia de Jesus Cristo. E ele começa o livro dele falando assim: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele desenvolveu a sua plena humanidade e a sua plena divindade no mundo. Mateus foi atrás da árvore genealógica terrena de Jesus. João já começa com a árvore espiritual. No princípio ele era o Verbo. Existe essa diferença tremenda entre esses dois evangelhos. Mas para identificar com a humanidade, ele, Jesus, gostava de ser chamado de Filho do Homem. Para se identificar com os hebreus, Ele foi chamado de filho de Abraão, para se identificar com os descendentes e herdeiro do trono de Davi. Ele era chamado também filho de Davi, e era para comprovar a sua origem divina. Ele era chamado de filho de Deus. Então a gente consegue perceber que existe 4 filiações de Cristo, Quando o título dele fala que ele é filho do homem, este era o título predileto de Jesus. E ele foi citado na Bíblia pelo menos 185 vezes. Lucas 17, do 22 ao 30, vai dizer assim: E disse Jesus aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Esse era um dos títulos que Jesus era chamado, Filho do Homem. E na qualidade de Filho do Homem, ele é o cabeça legítimo, responsável pela raça humana. Lá em 1 Timóteo 2,5 vai dizer assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. É o ser humano, Cristo Jesus. Aleluia. Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele é Jesus Cristo. O ser humano Jesus Cristo, quando esteve aqui, e hoje ainda, é a única ligação entre o homem e Deus. Quando ele é chamado de Filho de Deus, agora nós já estamos passando para o segundo título dele, Filho de Deus. Era o título de Jesus e foi citado 44 vezes na Bíblia. João 1,34 vai dizer assim: eu vi isso, e
por esse motivo tenho declarado que ele é Filho de Deus. Quando é que João Batista fala isso, queridos? João Batista fala isso quando ele é questionado. Quando ele fala que Jesus, ele estava nas margens do rio batizando, e ele vê Jesus vindo até ele, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia, mas eu vi descer sobre ele como uma pomba vindo dos céus. E eu sei que é ele, porque ele já existia antes de mim. Filho de Deus. E na condição de Filho de Deus, ele é o unigênito do Pai, no sentido de ser o único gerado no seio de Deus Pai. Aí eu quero que você abra lá em Hebreus 1, nós vamos ler essa parte que fala sobre isso. Hebreus 1, do 1 ao 6, vai dizer assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com a luz da glória de Deus, que é perfeita, semelhante ao próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, ao lado direito do Deus Todo-Poderoso. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos anjos: você é meu filho, hoje eu te tornei pai. E também não disse a respeito de nenhum outro anjo: eu serei pai dele e ele será meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo seu primeiro filho, seu primogênito, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia! A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamam de fogo. E na condição de filho de Deus, ele é realmente o unigênito do Pai. Agora, quando ele é chamado de filho de Davi, esse era o título messiânico de Jesus e foi citado na Bíblia 21 vezes. Lucas 18, do 38 ao 39, diz assim: então ele exclamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente os repreendia para que se calasse. Porém, cada vez mais alto ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego de nascença, quando escutou que Jesus estava passando, ele não teve dúvida, ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na qualidade de filho de Davi, ele é aquele que se assentaria eternamente no trono de Davi. Lucas 1, versículo 32, fala assim: ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazer o rei, e como foi o antepassado dele, com o rei Davi. Aqui era o anjo Gabriel explicando para a jovem Maria que dentro do ventre dela estava sendo gerado o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Agora, como filho de Abraão, esse era o título israelita de Jesus. E foi citado unicamente para indicar sua árvore genealógica.
da humanidade de Jesus e a sua origem judaica, né? Ele estava aqui, ele tinha que ter, né, uma origem. E é isso, filho de Abraão, para dar, né, credibilidade à sua origem judaica. Mateus 1:1 começa dizendo: essa é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. E na qualidade de filho de Abraão, ele é descendente de Abraão, pelo qual todas as famílias seriam abençoadas. Vai estar lá em Gênesis 12, de 1-3, que foi quando o Senhor chamou Abraão, pediu para ele sair da sua família, no meio do seu clã, da sua parentela, para ir para uma terra distante, que ele ainda mostraria. E disse que ele seria conhecido, a promessa foi essa: você será conhecido e você será uma bênção para todos. Aí diz essa promessa para Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. Aleluia. Por meio de Jesus Cristo, nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Eu falei das 4 filiações de Jesus Cristo. Falei que ele gostava de ser chamado, e ele era chamado, né, de filho de Abraão, de filho de Davi, de filho de Deus e de filho do homem. E agora eu estou te dizendo que, por meio de Jesus Cristo, nós também recebemos o direito de sermos filhos de Deus. João 1:12 vai dizer assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram e o receberam. Você creu? Você o recebeu? Então eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus. E essa verdade, queridos, ela é confirmada pelo próprio Espírito de Deus, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16 diz assim: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Aleluia. Como é bom saber que eu tenho um Pai poderoso, majestoso, soberano, que tem um nome sobre todo nome. Que vão saber que eu não sou órfão, que eu tenho um Pai e posso dizer: Abba, Pai. Aleluia. E Deus, ele possui 5 tipos de filhos. Presta atenção. Filho por geração, filhos por criação, filhos por formação e filhos por adoção. Filhos por geração são os filhos gerados por Deus. E sabe quem são? Só Cristo foi gerado por Deus. Só existe um, que é Cristo. No Salmo 2, versículo 7, vai dizer assim: o rei diz:
anunciarei. E o Senhor afirmou. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. É o Senhor confirmando a Jesus que ele é filho. Hoje eu te gerei. Amém? Filhos de Deus por criação. Filhos de Deus por criação são os anjos, certo? O Senhor criou os anjos. Lá em Colossenses 1,16 vai dizer assim: por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja o Senhor. Aleluia. As coisas visíveis e invisíveis, todas foram criadas por eles. Filhos por criação são os anjos. Amém? Filhos de Deus por formação. Quem são? Adão e Eva. Deus os formou. Gênesis 2,7 diz que assim: então tomou o pó da terra e o Senhor formou o ser humano e soprou em suas narinas fôlego de vida, e assim ele se tornou alma vivente. Adão e Eva são filhos do Senhor por formação, foram formados por ele. Tem os filhos de Deus por eleição, filhos eleitos. São o povo de Israel. O povo de Israel era o povo eleito de Cristo. Deus, Jesus, o elegeu como povo dele. Lá em Êxodo 4:22 fala assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Era quando Moisés, querendo libertar o povo do Egito, Faraó tinha aquele povo como escravo. E aí o Senhor diz para ele assim: tu dirás a Faraó assim, Israel é meu filho, é meu primogênito, não vai ser tratado como escravo para toda a vida. É meu filho, é meu primogênito. O povo de Israel são filhos do Senhor por eleição. Deus os elegeu, o povo dele. Filhos por adoção. Somos todos nós. Nós somos filhos adotados quando aceitamos Cristo como nosso Salvador. Romanos 8,16 vai dizer assim: o Espírito de Deus se une ao nosso para afirmar que somos filhos dele por adoção. Sabia que você é filho adotado? Romanos 11:23 diz assim: e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para tornar a enxertar. Por que nós somos filhos adotivos? Quando o Senhor veio para os seus e os seus o rejeitaram, é interessante que eles continuaram sendo filhos naturais daquela videira, né? Mas o que aconteceu é que eles não aceitaram. E aí o Senhor tomou os gentios, que somos nós, para enxertar na videira. Nós somos filhos enxertados, nós somos filhos adotados em Deus. Amém? João 1:34 vai dizer assim:
quando João viu Jesus descendo e disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somos enxertados na videira, somos filhos. Em Gálatas 4:7 diz assim: assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Eu acho tão lindo quando diz que nós fomos enxertados, fomos adotados. E hoje nós temos um Abba Pai, Paizinho. Louvado seja o Senhor. Que hoje você possa render honras e glórias a esse Pai poderoso, majestoso, bondoso. Ele que é o conselheiro, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Amém e amém.